Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que alegria poder encontrar você aqui novamente na nossa escolinha bíblica. Já estava com saudades, porque domingo passado, como vocês viram, nós não tivemos escolinha bíblica, porque foi um tempo de celebração da Páscoa no Ministério da Infância da Igreja Batista Boas Novas. Tivemos cantando e contando essa história tão linda da Páscoa de Jesus. E aí estivemos aí envolvidos com os preparativos dessa festa tão linda e desse tempo de louvor e de oferta de amor a nosso Jesus, porque foi para Ele, né? Tudo que nós fazemos é para Ele, para alegrar o coração de Deus. Amém? E aqui estamos de volta, na reta final dessa série de investigações que está muito especial. Já estamos no finalzinho dessa série, A Solução. Já vamos ter aí uma série nova de investigações. Mas é surpresa, hein? Como você sabe, nós estamos já na investigação número 14. E ao longo desses meses, ao longo desses domingos, estivemos aqui investigando na Bíblia, no nosso mapa de investigação, a respeito do problemão do pecado, desde a criação do mundo. O que já aprendemos de lá para cá? Já aprendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas por conta da entrada do pecado no mundo, por conta da entrada do pecado no coração do homem, deu ruim para tudo, deu ruim geral, não é mesmo? O pecado traz consequências terríveis para o homem, porque a consequência do pecado é a morte eterna, detetive. Estamos perdidos por causa do pecado, eu e você. Já nascemos, com o pecado dentro de nós, com vontade de fazer coisas erradas e de entristecer o coração de Deus. Mas o Senhor preparou aí uma solução para o problema do pecado. Qual é essa solução? Vocês se lembram? A solução é Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do seu coração, da sua vida. Somos salvos através de Jesus. E para termos esse problema resolvido, é preciso nascer de novo, deixar Jesus transformar as nossas vidas. Amém? E hoje eu estou aqui com a Ruth de novo. A Ruth, ela sabe tudo de memorização de versículos. E ela já memorizou a nossa senha, que está lá em João 3,16. E vocês, já memorizaram esse versículo? Então vamos falar juntos? Vamos lá? Vamos lá, Ruth? 1, 2, 3 e já? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem! Espero que você também tenha aí memorizado esse versículo que é facinho, né? Já está, incutido aqui na nossa mente, né? De tanto repetir. E é muito importante memorizar os versículos. E antes de começar a investigação de hoje, nós vamos cantar uma canção. Porque vamos falar hoje que não há nada que podemos esconder de Deus. Não há pecado que você possa esconder de Deus. Então essa canção fala isso. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo o que você faz. Vamos louvar o Senhor? Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando
Amém, glória a Deus, é isso aí. Nada de brincar de esconde-esconde com Deus, porque Ele sabe tudo o que você pensa, sabe tudo o que você fala, sabe tudo onde você bota os seus pés, onde você bota as suas mãos. Você pode até querer enganar o papai ou a mamãe ou a professora, mas de Deus você não consegue enganar, porque Ele sabe tudo, tudinho que você faz. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, pegue aí a sua Bíblia, que é o seu mapa de investigações, e a sua revista Detetive Júnior, se você tiver, para anotar as provas do mistério de hoje. Se você não tiver a revista, não tem problema. Pegue um papel aí e anote as pistas para tentar resolver o mistério, hein? Vamos lá? Partiu? Investigação? Vamos então, detetives, começar mais uma investigação da série A Solução. Mas antes de entrar na investigação de hoje, vamos falar a senha, que está em João 3,16. Pode falar a senha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, que é a investigação número 14. E o tema dessa investigação é E pequei. Já aconteceu de você fazer algo errado, detetive, e não se dar conta na hora? E aí? O que é que você faz quando é surpreendido com o seu pecado? Antes de saber o mistério de hoje, eu quero saber, detetive, você já brincou de pique-esconde? Já brincou de pique-esconde? O que é que você faz para não ser descoberto, hein, detetive? Para você é fácil ou é difícil se esconder, hein? Você consegue se esconder em lugares difíceis de ser encontrado? Nem sempre é fácil se esconder, não é verdade? E você alguma vez já escondeu algo ou algum objeto de alguém? Qual foi o lugar que você escondeu, hein? Será que é possível se esconder ou esconder algo de alguém por muito tempo? Será que é possível esconder as coisas erradas que fazemos, detetive? O mistério de hoje é sobre isso. Pegue a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: o que é que, por mais que escondamos, não ficará encoberto? O que é que, por mais que escondamos, não ficará encoberto? Será, detetive, que existe alguma coisa que não dá para esconder? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 25. Para responder o mistério de hoje, vamos estudar a vida de um grande homem, o rei Davi. Davi era um homem bom, ele amava a Deus e também era um bom rei. Mas vamos então à primeira pista, a pista número 1, que diz: pecado. Davi, apesar de amar a Deus, certa vez ele pisou na bola, detetive. A Bíblia diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, do Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Então vejam, Davi estava no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada.
Ele devia estar na guerra com seu exército, mas resolveu ficar no palácio. Estava sem nada para fazer quando viu uma bela mulher chamada Batseba. Na hora ficou encantado com a beleza dela e não parou para pensar qual seria a atitude correta ou que agradaria a Deus. Deixou que sua vontade o levasse a pecar. Assim, Davi mandou buscar Batseba, que era casada com um soldado do seu exército, e cometeu o pecado chamado adultério, tendo relações sexuais com ela. Davi pecou contra Batseba, contra Urias, o marido dela, e principalmente contra Deus. A Bíblia diz que Batseba ficou grávida, e quando mandou dizer isso a Davi, ele ficou apavorado, porque pensava que o seu pecado jamais seria descoberto por alguém. Então, resolveu dar um jeitinho para que aquele pecado continuasse escondido de todos. Vamos então à próxima pista, a pista número 2, que diz: pecado escondido. Pecado escondido. Depois do que aconteceu, Davi mandou chamar Urias, o marido de Batseba, lá na batalha. Fez de conta que queria perguntar alguma coisa e mandou que ele fosse para sua casa. Assim, certamente, quando mais tarde ela contasse que estava grávida, todos pensariam que o filho era de Urias. Claro, com isso, o pecado de Davi estava bem guardado. Vejam, Davi primeiro pecou ao adulterar com a mulher do soldado. Depois pecou de novo, tentando enganar Urias. O rei Davi se deu mal, pois Urias era tão fiel a ele que não quis ir para casa e dormiu lá mesmo, perto do portão do palácio. Quando Davi soube disso, chamou Urias para perguntar por que não tinha ido para sua casa. E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então, Davi resolveu dar outro jeitinho. Deixou Urias bêbado, porque assim certamente ele iria para casa, e o pecado de Davi continuaria escondido. Porém, esse plano também não deu certo. Urias não foi para sua casa. Davi já estava desesperado. Será que o seu pecado seria descoberto por todos? Dessa vez, Davi teve a pior ideia para esconder o seu pecado. Sabem o que ele fez? Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. E Joabe fez o que o rei mandou. Colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. E quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais de guarda de Davi morreram, e morreu também Urias. Que covardia, vocês não acham? E assim Urias morreu, e Davi certamente foi o culpado. Depois da morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. Um grande homem de Deus, o rei Davi. Ele cometeu um pecado, e para esconder esse pecado, foi cometendo vários outros e se afastando cada vez mais de Deus. Vamos então à próxima pista, a pista número 3, que diz: pecado revelado. Talvez Davi tenha achado que os seus pecados estavam escondidos de todos para sempre. Porém,
tinha se esquecido de que Deus tudo vê, tudo conhece e não há nada que ele não saiba. Certo dia, Deus mandou o profeta Natã conversar com Davi e lhe contar uma história que vamos ler diretamente da Bíblia. O profeta Natã disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e ele não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Ao ouvir essa história, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse para Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã respondeu: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa, as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por quê? Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Vejam, detetives, o pecado de Davi foi revelado. Agora, Davi sentiu o peso dos seus pecados, sentiu toda a sua culpa e percebeu como estava errado e longe de Deus. Vamos então à próxima pista, a pista número 4, que diz: Pecado perdoado. Depois da conversa com o profeta Natã, Davi fez uma sincera oração de arrependimento. Ele não escondeu nada de Deus, reconheceu todos os seus pecados e pediu perdão. Então, Davi orou assim a Deus, conforme está lá no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Purifica-me como um ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Vejam, detetives, o pecado de Davi foi perdoado. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. E Davi foi perdoado por Deus. E assim voltou a se aproximar do Senhor. Porém, todo pecado tem consequência, e Davi não ficou livre das consequências dos seus pecados. Aquele filho que Batseba estava esperando morreu, e Davi ficou muito triste com aquilo. Ele também teve outro castigo terrível. Deus lhe disse que haveria desunião e muitas brigas na sua família. E isso, mais tarde, realmente aconteceu. Então vejam, Davi sofreu muito por causa dos seus pecados, mas ele foi perdoado por Deus. Quando pecamos, precisamos entender
que não há meios de esconder os nossos pecados de Deus. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, porém, nunca nos abandona ou deixa de nos amar. Pelo contrário, quer se aproximar de nós novamente. Quando pedimos perdão a Deus, temos que querer abandonar aquele pecado, ter a intenção de não praticar mais. Não adianta pedir perdão da boca para fora e logo fazer tudo de novo. Isso não é arrependimento. Davi se arrependeu sinceramente e por isso foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que é que por mais que escondamos, não ficará encoberto, hein, detetive? E aí, já sabe essa resposta? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. O nosso pecado não pode ficar encoberto de Deus. O nosso pecado não pode ficar encoberto de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os nossos caminhos. Ninguém pode se esconder diante dele, e nem mesmo esconder os pecados. Amém? Detetive, você já ouviu a expressão pisar na bola? Você sabe o que significa? Essa expressão é vinda do futebol e que quer dizer fazer algo errado, dar um furo, enganar-se. Já aconteceu alguma situação em que vocês pisaram na bola com alguém ou quando alguém pisou na bola com vocês, detetives? Se alguma vez você fez algo errado, foi duro com alguém, disse uma palavra que ofendeu a alguém, saibam que errar é muito comum. Mas quando acontece algo assim, devemos pedir perdão e aceitar as desculpas dos outros também. Entenderam? E aí, gostaram da investigação de hoje? Hoje nós aprendemos que não dá para esconder os pecados de Deus, porque Ele tudo vê, tudinho mesmo. Vimos que Davi, que era um rei, alguém inteligente, alguém importante, e ele tentou se esconder de Deus, tentou esconder o seu pecado, mas não deu certo. Davi só fez besteira, né? Uma atrás da outra, tentando esconder o seu pecado, ele pecou novamente. Ele teve o pecado do adultério, ele levou o marido de Batseba à morte. Olha só, mas aí Deus levantou alguém, um profeta Natã, para revelar a Davi o seu problema, do seu pecado. E com isso, Davi, ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão pelos seus pecados, como nós vimos no Salmo 51. Mas todo pecado tem consequência, e isso você já aprendeu aqui na nossa escolinha bíblica. Deus perdoa os nossos pecados, mas todo pecado traz consequências para as nossas vidas e trouxe consequência para a vida de Davi. Davi teve ali como consequência a morte do seu filho, teve depois problemas familiares, nos relacionamentos, mortes na família, um caos total devido à consequência do seu pecado. Então, por isso que precisamos estar cada vez mais diante de Deus, buscando obedecer a sua palavra para não cair em tentação e pecar, para que essas coisas, essas consequências não venham sobre nós, detetives. Pois é, então vamos agora falar com Deus. Você vai aí confessar o seu pecado diante de Deus, pedir perdão, se arrepender para nunca mais voltar a cometer esse mesmo pecado. Às vezes, quando a gente vê, a gente já falou besteira. Quando a gente vê, a gente já pecou, já desobedeceu a mãe, já falou mentira, já tentou esconder algo de alguém, já colou na prova. Quando você vê, você já está assistindo aquele filme, aquele desenho que sua mãe falou que você não pode assistir. Isso tudo é pecado. Mas se você for tocado pelo Espírito Santo de Deus e reconhecer isso, você precisa se arrepender diante de Deus e pedir perdão pelo seu pecado. Combinado? Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agora estamos aqui diante do Senhor,
ó Deus, querendo pedir, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, porque para estar diante do Senhor, precisamos tirar dos nossos corações, da nossa mente, tudo aquilo que entristece o Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha nos lavar com o sangue de Jesus, venha arrancar, ó Deus, todo o pecado da inveja, o pecado da cobiça, o pecado da desobediência, o pecado, ó Deus, das brigas, dos palavrões, ó Deus, o pecado da preguiça. Ó Deus, vai tirando, Senhor, das nossas vidas tudo aquilo que entristece o Senhor. Queremos confessar diante de Ti as coisas erradas que temos feito. Que Teu Espírito Santo visite agora cada criança, vai sondando os corações, revelando e mostrando aquilo que eles têm feito e que tem, ó Deus, feito com que eles se afastem de Ti. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a vencer as tentações, venha nos ajudar a pedir perdão para as pessoas que temos ofendido, a pedir perdão para a mamãe, o papai, o nosso irmão, o nosso professor. Ó Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a pedir perdão a Ti todas as vezes que erramos contra o Senhor, assim como Davi, ele se humilhou diante de Ti. Também queremos estar, ó Deus, assim com os nossos corações humilhados diante do Senhor. Ó Deus, visita cada um nessa hora, Pai. E se há alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que o Senhor, Pai, possa estar falando aos corações para que elas possam tomar essa decisão hoje mesmo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Antes de fazer a atividade de hoje, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com uma canção que fala sobre arrependimento, que é quando você entende que você entristece o coração de Deus com o seu pecado. E aí você confessa a Deus, pedindo perdão e pedindo uma chance para tentar outra vez, para tentar acertar e alegrar o coração de Deus. Vamos louvar ao Senhor? Eu não quero mais ser fácil errar. O que quero
Amém, glória a Deus. Agora é a hora da nossa atividade. Prepare aí o seu material e fique atento às orientações da atividade de hoje. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. Nós vamos confeccionar uma dobradura de uma cestinha de lixo e você vai colocar dentro dessa cestinha algum pecado que você sabe que está sempre cometendo, mas que de agora em diante você tem a intenção de abandonar. Você deverá escrever em tirinhas de papel alguns pecados como inveja, mentira, desobediência ou qualquer outro. Somente você e Deus saberá o que está escrito. Você deverá orar pedindo perdão e forças para abandonar esse pecado. Depois disso, você deverá rasgar e jogar o papel nessa lixeirinha. Com essa atividade, vamos entender que é isso que Deus faz com os nossos pecados. Quando confessamos, Deus joga fora e se esquece deles. Mas lembre-se, detetives, apesar de Deus nos perdoar quando os confessamos, os pecados trazem consequências, não é mesmo? Vamos lá, vamos aprender como se faz? Mãos à obra? Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar aqui uma cestinha de papel, bem fácil de fazer. E essa cestinha vai ser a nossa lixeirinha, onde nós vamos colocar dentro dela os pecados, vamos jogar fora, vamos dizer diante de Deus que não queremos mais cometer esses pecados. E aí, alguns pedacinhos de papel, você vai escrever aqueles pecados que você tem cometido que você não quer mais cometer. Pode ser qualquer pecado, ó. Aqui eu coloquei, ó, mentira, desobediência. Aqui, ó, pecado da inveja. E aí você vai, como qualquer lixo, o que a gente faz com o lixo? A gente pega aquele papel amassado, aquela coisa rasgada, você vai amassar, vai pedir perdão a Deus, vai confessar, vai pedir a Deus ajuda para você não cometer mais esse pecado. E aí você vai, ó, jogar na lixeirinha. Para cada um deles. Senhor, eu não quero mais ser uma criança desobediente, não quero mais ser um filho desobediente, eu quero obedecer aos meus pais, quero obedecer ao Senhor, quero obedecer a tua palavra, a Bíblia, cumprir as suas regras. Aí você vai, ó, colocar aqui falando que você não quer ser mais desobediente. Mentira, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais mentir, não quero mais enganar os meus amigos, falar que eu sou uma coisa que eu não sou, que eu tenho uma coisa que eu não tenho. Não vou enganar minha mãe dizendo que eu fiz o dever de casa quando eu não fiz. Todas aquelas mentiras, ó, eu jogo na lixeirinha em nome de Jesus. Que o Senhor mande embora esse pecado da minha vida. Aí, ó, toda vez que você precisar e quiser vencer esses problemas do pecado, você pode fazer isso e aí colocar aqui
que diante de Deus, né, você precisa confessar, né? Se arrepender em primeiro lugar, confessar em segundo lugar, e aí, ó, joga fora. E é um compromisso para você se lembrar de não mais cometer esses mesmos pecados. Combinado? Vamos lá? Mãos à obra. Muito bem, agora você que é Detetive Júnior tem a revista. Nós vamos corrigir as provas do mistério de hoje. Essas provas você deve fazer ao longo da semana e aos domingos nós apenas vamos corrigir aqui, ó, mostrando as respostas. Mas não espere só as respostas, detetive. Você tem que procurar também ao longo da semana fazer na sua casa. Combinado? Vamos lá? Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje e a gente se encontra agora no próximo domingo, na investigação número 14, nossa penúltima investigação dessa série. Vamos falar sobre crescimento, que você e eu precisamos crescer. Eu não cresço mais em estatura, porque, né, eu não sou mais criança, não sou mais jovem, mas você ainda vai crescer em estatura, em tamanho. Para isso você precisa se alimentar bem, praticar esportes. Da mesma forma, você também precisa crescer espiritualmente. É um crescimento muito importante para você vencer os problemas do pecado, detetive. Vamos falar sobre isso. Então, se eu fosse você, não perderia por nada domingo que vem. E também eu quero te convidar a participar do nosso culto infantil online através do aplicativo Zoom. Estamos aprendendo sobre festas bíblicas. Já aprendemos sobre festas da Páscoa, festas das trombetas, festa da expiação, festa da colheita, festa de Pentecostes. Uma infinidade de festas. Tem sido muito especial trazer esses ensinamentos para as nossas vidas. Então, convido você a estar conosco também no nosso cultinho online, todos os domingos às 17h30. Combinado? Que você tenha uma semana muito abençoada, que o Senhor te guarde, te livre de todo vírus, toda pandemia e que você seja abençoado ao longo de toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Tchau!